Irmãos, quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Glória a Deus. Você veio buscar uma resposta do Senhor? Sim ou não? Eu creio que quando a gente sai de casa e a gente vem para o culto, a gente precisa criar expectativa. Criar expectativa. Não dá para você sair de casa e vir para a igreja, chegar aqui, ser mais um dia na sua vida. Ser mais um dia normal. Ah, eu cheguei lá na igreja hoje, vou lá. Ah, não tem nada para fazer, eu vou lá na igreja. Não. Toda vez que eu saio de casa, que eu estou na igreja, que eu venho para a igreja, eu saio de casa com uma expectativa. Eu falo assim, Senhor, estou indo para um encontro maravilhoso. Então eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou indo para prestar culto ao Senhor. Mas eu tenho certeza que Ele vai me abençoar, porque Ele é misericordioso. Eu estava lá semana passada, viajando em Fortaleza, a trabalho. E aí quando foi, toda vez que eu saio de casa e eu vou viajar, eu falo com a Rafa, a gente ora antes, eu falo para ela assim, eu estou indo como missionário, e quem está pagando a minha passagem é a empresa. A empresa que está pagando, eu estou indo lá trabalhar, mas eu estou indo como missionário, porque eu sempre peço que o Senhor me dê alguma experiência quando eu vou viajar. E eu busco por isso. Eu procuro cavar alguma experiência, eu procuro viver algo naquele lugar com Deus. E dessa vez não foi diferente. Eu saí de casa e eu falei para ela assim, vamos orar porque eu quero viver isso lá. E quando eu saí de casa, a gente orou, cheguei lá em Fortaleza, na quarta-feira, à noite, eu já estava cansado, eu falei assim, eu não vou para o hotel não. Eu vou procurar uma igreja que eu quero cultuar o Senhor. E aí eu fui lá, procurei uma igreja, fui até aquela igreja, cheguei lá, prestei culto ao Senhor, fui abençoado lá, conheci o pastor daquela igreja, ele me mandou a mensagem do dia seguinte, a gente começou a se falar, eu falei, tem mistério nisso aí. Eu não conheci esse cara à toa. Eu saí lá do Rio de Janeiro para chegar aqui em Fortaleza, assistir um culto numa igreja que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, uma igreja com mais de 1000 pessoas, eu tive acesso ao pastor, ele me deu, eu não pedi o telefone dele, ele falou assim, anota meu número aí, para a gente poder trocar figurinha, eu falei, vamos embora. E aí trocamos mensagem, no dia seguinte ele mandou minha mensagem, e quando foi, naquela mesma semana, um rapaz que estudou comigo, aqui no Rio de Janeiro, durante 4, 5 anos a gente estudou junto, e a gente se fala muito pelas redes, nem se fala, mas a gente comenta às vezes, né, uma coisa ou outra que o outro posta ali nas redes sociais, ele mandou mensagem, ele falou, e aí, você está em Fortaleza mesmo? Eu falei, estou. Aí ele, pô, a gente pode se ver? Eu falei, com o maior prazer. E aí fui encontrar com ele na sexta-feira, encontramos na sexta, depois encontramos no sábado. Que momento gostoso, irmãos. Que momento gostoso. O momento da gente poder colocar o papo em dia, ele contar da vida dele, eu contar da minha. Ele falou, cara, eu acompanho você lá nas redes sociais, que igreja legal que você vai, me fala mais da tua igreja. Aí, meu irmão, aí ele me deu munição. Eu falei, agora é comigo mesmo. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu comecei a falar de Jesus. Aquele rapaz não é convertido. Aquele rapaz não é convertido. E eu falei para ele, meu irmão, eu conheci uma igreja aqui na tua cidade. Eu não acredito que você não conhece essa igreja. Você precisa ir lá. E agora o que eu estou fazendo? Conectando ele com o pastor da igreja. Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. Talvez eu tenha ido à Fortaleza com uma desculpa de trabalho. Fiz a minha agenda de trabalho lá. Mas talvez o meu maior propósito de ter ido para Fortaleza foi ganhar aquela família para Jesus. Deus tem propósito em tudo, em tudo. A gente precisa estar atento. Então, se você entrou aqui nessa noite, eu queria que você atentasse os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Irmãos, eu quero começar contando para vocês uma história. Alguns aqui já devem ter até ouvido já essa história. A história de um alpinista. Um alpinista experiente, um alpinista que já tinha feito várias e várias viagens, subido vários e vários montes. E aquele camarada tão experiente resolve então subir o Monte Everest. Um grande desafio na vida dele, era um sonho para ele. E aquele homem, então, bastante experiente, ele começa a subir aquele monte. E durante 3 dias, ele tentando chegar ao topo daquele monte, é desafiador.
exige preparo físico, exige um preparo psicológico. Você passa por muitas adversidades ali, e aquele homem bastante experiente chega num determinado momento que ele não consegue mais avançar. Havia uma nevasca muito grande, ele não enxergava nada, 10 centímetros à sua frente ele não estava mais enxergando. E aquele homem então precisa parar. Ele para, ele tenta avançar, não consegue, já estava num alto nível de risco, mas ele resolve continuar. E nisso que ele resolve continuar, ele escorrega. Quando ele escorrega, ele começa a descer, assustadoramente. E aquela em queda livre. E quando ele começa a cair, ele começa a passar um filme pela cabeça dele, de toda a vida dele. Aqueles poucos segundos que ele vem em queda, ele começa a lembrar da sua trajetória, da sua história, da sua família, de tudo que ele já fez, até que então a corda trava numa daquelas estacas que aqueles alpinistas costumam colocar para poder subir ao monte. E ele fica pendurado. Era de noite. Aquele homem pendurado, um frio intenso. E de repente, quando ele olha para aquela situação, ele começa a pedir para Deus: Deus, o que eu faço agora? Deus, como é que eu saio daqui? E ele ouve uma voz falando assim: você quer ajuda? Corta a corda. Corta a corda. E aquele homem, no dia seguinte, pela manhã, ele é encontrado morto, pendurado naquela corda, congelado. A equipe de resgate, quando chega para pegar aquele homem, ele estava muito próximo do chão. E ele não cortou a corda. E ele morreu. Às vezes a nossa vida ela é assim. Nós precisamos dar um passo de fé, cortar a corda. Cortar a corda, às vezes, significa sobrevivência. Cortar a corda, muitas vezes, significa você romper com situações que estão te prendendo e te levando à morte. E eu queria falar para vocês hoje sobre fé. Eu queria falar para vocês hoje, queria trazer para vocês uma palavra: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Essa palavra foi dita por Jesus para um homem chamado Jairo. E nós vamos acompanhar esse texto que está lá em Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. Nós vamos projetar aqui no telão também, Marcos 5. Nós vamos acompanhar aqui os versículos de 35 até o 43. Olha o que diz o texto. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E lhes deu ordem expressa para que não dissessem a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo possa falar poderosamente ao seu coração. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, esse texto aqui, ele nos fala sobre um homem chamado Jairo. Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade, o texto nos relata isso.
Aquela filha estava doente, estava enferma, precisava de cura. Jairo ouve dizer que havia um homem chamado Jesus que passava por aquele lugar. Jairo corre então ao encontro de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, o texto vai dizer, se você ler um pouquinho antes desse texto que a gente leu, antes do versículo 35, vai dizer lá no versículo 21, que Jairo, ele começa ali então a pedir, a clamar insistentemente. O texto diz que ele clama insistentemente para que Jesus vá até a sua casa e cure a sua filha. Jairo, ele vai para Jesus com um objetivo, que é clamar por socorro para que Jesus curasse a filha dele. Até então, a notícia é, a menina está doente, gravemente doente, mas estava doente. Então, no meio do caminho, eis que surge então uma mulher. E essa mulher estava enferma. E ela pensava consigo mesma que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada, e de fato foi. Só que, nesse momento, a leitura que se faz é que atrasou o processo de Jairo. Aquele momento ali, Jesus para atender uma pessoa e atrasou a cura da menina. Só que o texto diz que Jesus, ele continua. Ele continua. E quando ele chega ali, no meio daquela multidão, alguém traz uma notícia, fala assim: Jairo, sua filha morreu. Sua filha morreu. Imagina o desespero daquele pai. Imagina Jairo recebendo essa notícia. Quem dá a notícia para Jairo é alguém da família dele. É alguém da confiança dele. É alguém que convivia com ele. Alguém que deve ter chegado ali desesperado. Jairo, sua filha morreu. Não adianta mais. E aí falam assim: deixe de incomodar o mestre. Jesus não dá ouvido então para aquelas palavras. Ele pega Pedro, Tiago, João e ele segue então em direção à casa de Jairo. Quando ele entra naquela casa, ele vê um alvoroço. Ele vê ali aquelas pessoas chorando, aquelas pessoas gritando. Imagina as pessoas desesperadas: a menina morreu, a menina morreu. Eu lembro que quando eu era adolescente, uma menina que morava com a gente lá no mesmo condomínio, ela faleceu com aproximadamente 15 anos. Ela teve meningite. A família dela não era cristã. No sepultamento daquela menina, o desespero da mãe era tão grande que ela queria se jogar na cova junto com a menina. Foi uma comoção enorme no bairro. Todo mundo atônito com aquilo, todo mundo chateado. Como pode? Ela faleceu, a menina morreu, e agora? Aquela coisa. A gente perdeu uma amiga. Foi algo que marcou muito. A notícia triste para Jairo. Jairo, sua filha morreu. Mas Jesus, ele continua. Quando ele chega naquela casa, que ele vê aquele alvoroço, ele entra no quarto daquela menina. E algumas pessoas participam daquele momento. E ele dá uma palavra para aquela menina: Talita cumi. E essa menina levanta. Então ela volta a viver. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse texto ele nos ensina muito. Não tenha medo, creia somente. Essa foi a palavra que Jesus disse para Jairo, e essa é a palavra que ele tem para você nessa noite. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto: como não perder a fé e viver o milagre. Como não perder a fé e viver o milagre. Não dê ouvidos às vozes que te desanimam. Não dê ouvidos às vozes que te desanimam. O texto vai dizer lá no versículo 35 e 36, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram para ele assim: ei, sua filha morreu, Jairo. Sua filha morreu. Vozes que desanimam, vozes que te colocam para baixo, vozes que às vezes elas podem até ter um fundo de verdade, mas elas te colocam para baixo, elas te afastam daquilo que é o que o Senhor tem para você. E essas vozes às vezes vêm de pessoas que a gente menos espera, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que caminham com a gente,
pessoas que estão ali vivendo o nosso dia a dia, pessoas que olham para as circunstâncias e não conseguem enxergar algo diferente daquilo que elas estavam buscando. Sabe por quê? Porque essa família aqui estava buscando o quê? A cura e não a ressurreição. Na cabeça deles, Jesus tinha o poder apenas para curar aquela menina. Ele podia ser apenas um curandeiro. Jesus, um curandeiro. Alguém que vai chegar ali, vai botar a mão naquela menina e vai passar aquela febre, vai curar ela daquela doença. Irmãos, não tem nada impossível para o nosso Deus. Nada. Nada é impossível para Ele. Nós não podemos nos permitir desanimar em meio a essas vozes, porque elas virão, irmãos. Elas virão, não tem como. Às vezes, você vai procurar um emprego. Você coloca currículo aqui, você coloca currículo ali, você faz inscrição não sei aonde, você procura fulano, você procura Beltrano, e nada acontece. E aí vem uma voz desanimadora, eu acho que teu currículo não é muito bom não. Talvez você tenha que procurar algo um pouquinho mais abaixo aí. Irmãos, não dê ouvidos a vozes desanimadoras. Não dê. Alguém pode chegar para você e falar assim, ó, líder de célula, não, isso não é para você não. Você fala muito mal. Você mal conversa com as pessoas, você é muito tímido. Você é muito tímida. Vozes que vão te desanimar. Vozes que vão tentar te paralisar. Vozes que não querem que você avance. Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Não deixe que essas vozes te desanimem. A pior coisa que tem é você chegar para alguém, para contar algo, você chegar e falar assim, não, poxa, de novo, meu marido chegou bêbado em casa, eu tenho orado tanto para que ele se livre da bebida, que ele pare de beber, que ele seja livre da cachaça. Ele chegou bêbado de novo. Ah, se separa logo desse traste. Larga disso, você está sofrendo muito. Irmãos, vozes que desanimam, vozes que não te levam para diante. Não, vamos orar, irmã. Estou contigo nessa. Vamos fazer um jejum pela vida dele. Eu estava em São Paulo, há um tempo atrás, conheci um morador de rua. Não sei se eu já contei essa história aqui. Conheci um morador de rua, troquei telefone com ele. Um cara que estava recente na rua. Recente. Usando crack. Troquei telefone com ele, ele me disse que o número era dele. Quando eu chego no Rio de Janeiro, eu recebo uma mensagem no meu celular. Falei, é ele. Aí eu falei, não, não é ele, era a mãe dele. A mãe dele, uma mulher cristã, que estava à procura de notícias do filho. Ele estava vivendo no crack lá em São Paulo. E ela falou, você conversou com meu filho? Você falou com ele? Falei, conversei. Falei, como é que ele está? Ele está bem. E ela disse que ela era cristã. E ele tinha me falado que ele tocou bateria na igreja, mostrou foto, peguei meu celular, abri o Facebook, localizei ele, mostrou lá, ele tocando bateria na igreja, pregando na igreja, e agora estava vivendo no mundo do crack. Eu virei para aquela mãe e falei para ela assim, eu falei, querida, deixa eu falar uma coisa para você, não desiste do seu filho, você vai pegar todo dia, você vai arrumar a cama dele, vai deixar a roupa dele preparada ali, porque quando ele voltar, a senhora estava lá esperando ele vai voltar, ele vai voltar. Não desista. Eu podia chegar para aquela mãe e falar assim, ó, seu filho está jogado lá em São Paulo, está usando crack, está destruído. Não, não. Vozes que desanimam, nós não podemos ser vozes que desanimam, precisamos ser voz de esperança. Precisamos levar a palavra de esperança. Se você quer ser voz que desanima, você está no lugar errado. Porque a Bíblia conta que Jesus, ele não deu ouvidos àquela voz, ele continuou. Jesus ouviu aquela voz, falando assim, a menina já está morta. Ele falou assim, não estão falando nada comigo, eu não sei nem o que vocês estão falando aí. Morreu? É mesmo, morreu, eu não sabia não. Ele não dá nem ouvido, ele continua, porque ele sabia o que Deus havia preparado. Isso é fé. Jesus olha para aquele homem, Jairo, e fala para ele assim, Jairo, não tema, crê somente. Crê somente. Irmãos, não dê ouvidos para as vozes que te colocam para baixo e que te desanimam.
Seja você um portador de esperança. Seja você uma voz daquele que clama no deserto. Seja você alguém que vai gerar fé no coração do outro. Nós precisamos ser pessoas assim. A igreja precisa ser essa voz. Nós estamos aqui representando Jesus na vida de alguém. Por isso nós não podemos dar ouvidos às vozes que desanimam. Não podemos dar ouvidos. E às vezes, irmãos, como eu falei aqui, essas vozes, elas partem, infelizmente, de pessoas que estão ao nosso lado. Mas você precisa se posicionar. Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer naquele momento. Para algumas pessoas, a voz do desânimo, ela chega ao ponto de dizer assim, olha, não incomode mais o mestre. Porque buscar a Jesus para algumas pessoas é incomodar o mestre. Repara só. Não incomode mais o mestre, a menina morreu. Para algumas pessoas, para aquela família, era isso. Buscar ajuda em Jesus significava estar incomodando o mestre. Irmão, incomode mesmo, Jesus gosta de ser incomodado. Ele gosta. Sabe aquela coisa do pai que está sentado ali assistindo televisão, e aí vem a filha, pula no colo, dá um abraço, e aí você não quer mais assistir o jogo, você não quer mais ver nada, você fala assim, não, agora é o meu momento com a minha filha. É isso que Jesus gosta. Ele gosta de ser incomodado. Ele gosta de ser incomodado pelos filhos. Irmãos, seu filho vai crescer rápido. Uma vez eu falei para uma pessoa que veio conversar comigo, e aí falou assim, minha filha toda hora vem, pula no meu colo, fica me agarrando, me beijando. Eu falei, irmão, olha só, aproveita, porque passa rápido, daqui a pouco ela vai estar agarrando e beijando um menino aí, ó, na tua frente. Aproveita, meu amigo, enquanto ela quer te beijar, enquanto ela quer te abraçar. Daqui a pouco está casada aí, não vai mais querer te abraçar não. Minha filha não me abraça mais, não me dá beijo não, né, filha? Te amo, tá? É assim, os filhos são criados, daqui a pouco eles constituem família, então aproveita. Sabe, Jesus, ele quer isso. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você pule mesmo no colo dele. Ele quer que você abrace, que você beije. Jesus, estou te incomodando, ele não está me incomodando, não. Não. Vozes que te desanimam não te permitem viver isso. Vozes que te desanimam, elas te afastam de Jesus, porque você perde a esperança. Se Jairo tivesse ouvido aquela voz, ele não teria vivido o milagre. Se Jairo tivesse dado ouvidos à voz do desânimo, ele não teria acompanhado Jesus, e ele não teria presenciado aquele milagre que aconteceu com a filha dele. Deus tem um milagre na sua vida, se você quer viver, não dê ouvidos ao desânimo, amém, irmãos? Vamos caminhar. Certa vez eu estava com meu filho, passou mal, eu corri com ele para o hospital, numa dessas aventuras do Lucas de fazer convulsão, eu saí correndo com ele, e aí desci igual um doido do carro, dirigindo, daqui a pouco cheguei na porta do hospital, ali no Centro Pediátrico da Lagoa, e com ele no colo, entrei pela emergência, igual um foguete, o segurança tentando me segurar, eu me solta, me larga, me deixa entrar, e o garoto já roxo no meu colo, entrei pela porta da emergência, a médica estava suturando lá uma criança que tinha caído, estava tomando uns pontos lá, eu arranquei a médica da sala para atender meu filho. Irmãos, quando você ama, você tem urgência, você não mede esforço. Você faz o que tem que fazer para poder ser atendido, você faz o que tem que fazer para resolver o problema, você não está nem aí. Você vai mesmo, você arranca força de onde você não tem, você faz o que tiver que fazer. Jairo olhou para aquela situação e falou assim, não, eu preciso seguir o mestre. Eu não posso dar ouvidos para essa voz. Eu preciso ser esse pai valente, eu preciso caminhar, eu não vou desistir. E ele continua. Ele decide então seguir a Jesus, e ele vai. Segunda coisa que esse texto, ele também nos ensina, como não perder a fé e viver o milagre. Não dê ouvido aos deboches. Não dê ouvidos aos deboches. Como assim, Leandro? Onde está dizendo isso no texto? Olha lá, versículo 38 a 40. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço,
com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que diz o texto agora. Mas todos começaram a o quê? Rir de Jesus. Eles estavam chorando. Eles estavam lamentando. Eles não estavam pranteando. E de repente, quando Jesus diz assim: não, a menina não morreu, ela está dormindo, eles começam a rir. Irmãos, é um riso de deboche. É um riso como se estivesse falando para Jesus assim: só você que não sabe, né, que ela morreu, né? Você perdeu a notícia, né? Não entendeu nada, ela morreu. Jesus falou: não, ela não morreu não, ela está dormindo. Deboche. Irmãos, algumas pessoas vão debochar de você. Às vezes você vai dizer para alguém assim: olha, eu estou procurando isso e aquilo outro, eu quero passar meu sonho. Imagina, chega lá, meu sonho é ser engenheiro. E aí você está estudando para ser engenheiro. Só que você vem de uma escola pública. Você vem de uma família pobre. Alguém chega para você e fala assim: ah, você vai ser engenheiro? Você está brincando, né? Você vai ser engenheiro? Você fala assim: meu sonho é ser médico. Médico? Uma família que ninguém nem nunca se formou, você vai ser médico? Vão debochar de você. Lembra de José? Quando José, ele apresentou o seu sonho diante dos seus irmãos o odiaram e debocharam dele. Falaram: ah, então quer dizer que agora você vai ser rei, né? Quer dizer que agora você vai mandar na gente. Quer dizer que agora você vai ser levantado, né? Não, você não. E aí resolvem vender José. Irmãos, quando você se levantar para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você se levantar para viver o milagre, muitas pessoas vão debochar de você. Hoje eu conversava com a Edileuza aqui atrás. Edileuza está aí? Está aí? Está lá atrás? Está lá atrás, né? Edileuza está vivendo um processo difícil. E eu falei para ela assim, e ela veio me contar um testemunho hoje. Um testemunho de provisão de Deus na vida dela. Ela precisava fazer um exame. E ela não tinha falado nada para ninguém. Aquele exame é um exame que custa caro. E hoje ela vindo para cá, uma pessoa ligou para ela sem ela ter dito nada para a pessoa. E falou para ela: eu vou pagar o teu exame. Eu sei que você está precisando de um exame e eu vou pagar. Irmãos, provisão de Deus. Muitas pessoas poderiam até rir e falar assim: ah, que você está precisando fazer o exame? Pô, então entra na fila do SUS. E Deus providenciou tudo para ela. Milagre de Deus. Milagres de Deus. Quando nós estamos dispostos a viver os milagres de Deus, nós com certeza iremos enfrentar grandes desafios. E um desses desafios é o deboche. As pessoas vão dizer para você: você não vai para a igreja todo domingo? Tua vida não mudou não, né? Engraçado, aquele salário que você disse que queria receber, você não recebe ainda não, né? Tua vida não mudou, né? É engraçado que eu vejo alguns adesivos aí, né, nos carros, escrito assim: foi Deus que me deu. E às vezes o cara está com um carrinho, tadinho, né, bem simplesinho, bem caquético ali, está precisando até de outro, mas ele bota lá o adesivo: foi Deus que me deu. Muita gente pode até zombar, falar lá: pô, foi Deus que te deu? Foi Deus que te deu mesmo esse presente aí, irmão? Miserável o teu Deus, hein? Irmãos, acredite, confie, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele tinha uma promessa que Ele olhou para a vida de Jairo e falou assim: Jairo, vamos seguir. Você está comigo? Vamos seguir. Vamos enfrentar. Eles estão rindo, né? Eles estão rindo, mas você crê, Jairo? Então vamos continuar. Jairo podia ter caído na onda de todo mundo ali, está todo mundo rindo. Realmente, eu acho que eu estou pensando demais aqui. Acho que esse Jesus aí, sei não, hein? Será que ele vai fazer mesmo? Ele poderia ter duvidado. Ele poderia ter parado ali naquele momento e ter falado assim: eu não vou avançar, não vou passar vergonha. Eu não vou ser motivo de piada para ninguém. Eu não vou servir de chacota. Não vou. Depois vão ficar debochando de mim. Estão rindo dele, daqui a pouco vão estar rindo de mim. Mas ele decide enfrentar.
ele decide encarar. Porque, meu irmão, tem coisa, como diz o pastor Lucinho, tem coisa que para a gente viver com Deus, a gente tem que ser maluco mesmo. Tem que ser louco. Tem que ser louco. Tem coisas que não tem explicação. Deus vai te mandar fazer coisa, você vai falar assim, não, Deus, espera aí. Aí já é demais, né? Nem você acredita. Mas vai, meu irmão. Deus está mandando, então faz, vive. Vive, avança. Viva o sobrenatural. Viva experiências profundas com o Senhor. Deixa quem quiser debochar e rir de você. Tem um ditado que diz, quem ri por último, ri melhor, não é? Quem ri por último, ri melhor. E com Jesus, acho que é assim mesmo, hein? Sei não, quem ri por último, ri melhor. Porque chegar naquele grande dia, a gente vai rir pra caramba. A gente vai chegar lá e vai falar assim, tem gente que debocha, né? Ah, Jesus vai voltar, né? Aham, então tá, espera sentado. Eu vou esperar não, vou esperar sentado não, vou esperar louvando, vou esperar guerreando, vou esperar lutando, vou esperar, porque Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar, e eu creio nisso, e se você crê nisso, você vai viver isso, meu irmão. Vai viver, o milagre vai chegar, o maior milagre que nós vamos viver nessa vida, é um dia nós nos encontrarmos com o Senhor. Esse é o maior milagre, essa é a nossa esperança, esse é o maior desejo do nosso coração, e nisso eu tenho certeza que Ele não vai falhar. A palavra dEle diz que Ele vai voltar, e se você crê nisso, meu irmão, você vai rir no último dia. Não é rir dos outros não, porque infelizmente a gente quer que todos, infelizmente nem todos serão salvos, mas a gente gostaria que todos fossem salvos. A gente vai rir de felicidade, de alegria, de estar voltando para a eternidade, para a casa do Pai. É por isso que a gente vai rir. Queria rir com todos, mas infelizmente não vai dar. Porque a Bíblia também fala que há um lugar reservado para aqueles que debocham do Senhor. E esse lugar, ele é de choro e ranger de dente. Então, irmãos, vamos avançar. Vamos avançar, porque o milagre, ele ainda não chegou aqui na vida de Jairo. Terceiro tópico, como não perder a fé e viver o milagre. Esteja cercado de pessoas que vão presenciar o teu milagre. Muitas pessoas te cercam. Muitas pessoas estavam ali com Jesus, mas ele escolheu Pedro, Tiago, João e só chamou os pais da menina para entrarem e para viverem o milagre. O texto vai dizer: ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, que eram Pedro, Tiago e João, e entrou onde a criança se encontrava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus ordenou que apenas aqueles 3 discípulos presenciassem aquilo. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que caminham com você? Quem são as pessoas que são selecionadas por Deus para viver o teu milagre? Muitas pessoas depois viram essa menina curada, andando pelas ruas. Olha lá, aquela menina que Jesus curou. Ela não estava morta. Olha lá, está andando. Houve um milagre. Mas somente os pais daquela menina, Pedro, Tiago e João, que presenciaram o milagre. Quando Jesus deu a ordem para o milagre acontecer, somente eles 3 estavam ali. E os pais da menina. Somente eles. Quem são as pessoas que estão vivendo com você? Quem são as pessoas que você escolheu para estar do seu lado? Quem são as pessoas? São pessoas que estão preparadas para viver o milagre com você? Ou são vozes que te desanimam? São pessoas que riem de você? Nós precisamos selecionar aqueles que vão viver o milagre conosco. O milagre não é para todo mundo presenciar. O milagre não é para todos. Não é. Algumas pessoas presenciaram. Jesus não podia ter curado aquela menina lá na rua. Pega a cama dela, pega o leito dela, traz aqui, bota no meio da rua. Todo mundo em volta. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Talita cumi. E a menina levantar e todo mundo vê. Por que Jesus não fez isso? Porque o milagre também
precisava ser revelado na intimidade. Jesus queria revelar o milagre na intimidade. Jesus queria se apresentar para aquela família, queria se apresentar para aqueles discípulos falando assim: olha, isso aqui que aconteceu, não conta para ninguém não. Ele pede, não conta para ninguém não. Certamente Jesus estava preocupado depois de ser preso e de que a notícia se espalhasse. Óbvio. Mas Jesus selecionou esse momento para pessoas especiais. Cerque-se de pessoas especiais. Pessoas que vão glorificar a Deus com você. Vão olhar para o seu milagre e vão festejar, vão celebrar, vão se alegrar, vão falar assim: glória a Deus, louvado seja o Senhor, você passou, que bênção, comprou seu carro novo, glória a Deus, fez a obra na casa, seu filho foi restaurado, seu casamento está novo, bênção. Pessoas que vão se alegrar contigo. A célula precisa ser esse ambiente, a célula precisa ser esse lugar de cuidado. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu falei assim: gente, tem uma célula aqui. Tem uma célula acontecendo aqui. Jesus entra na casa, tinham pessoas ali. Tinham pessoas. Pessoas chorando, pessoas murmurando. Daqui a pouco algumas começam a debochar. Ele entra na casa, ele vai para a cadeira da bênção, ora, o milagre acontece, e no final ele chega e fala assim: dá comida porque ela está com fome. Comunhão. Célula. Célula, irmãos. Comunhão. Jesus falou assim, ó: vamos celebrar agora o milagre. Vamos celebrar o milagre. O milagre precisava acontecer lá no início. Jairo tinha ido buscar o quê? Cura. E o que ele recebe? Ressurreição. Milagre. Irmãos, Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que você tem pedido para Ele. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Nós não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Jairo não sabia nem o que ele estava pedindo. Eu quero que minha filha seja curada. Tá bom, deixa quieto, você vai ver o que vai acontecer, Jairo. Só me segue, só me segue. Eu queria que você saísse dessa noite aqui, lembrando que para você poder viver o milagre, você precisa abrir mão dessas vozes que te colocam para baixo, que te desanimam. Você precisa deixar de dar ouvidos para essas vozes. Você precisa deixar o deboche de lado. E você precisa se cercar de pessoas especiais para viver o milagre. Amém?